8 horas e 4 minutos, quarta-feira, 4 de julho de 2018. E claro, né? Muito obrigado aí você curtindo a nossa programação em toda a região metropolitana de Campinas, todas as cidades aí da região metropolitana de Campinas, e também pela internet aí, sem fronteiras. E toda quarta-feira a gente recebe aqui em nossos estúdios o doutor Ziro Costa, que ele é especialista, né? Ele é consultor e também aí ele é especialista em pequenas e médias empresas e também aí análise estratégica. Doutor, microfone aberto para o senhor, tudo bem? Como é que foi a semana? Tudo em ordem? Bom dia, Milton. Prazer enorme estar aqui com vocês novamente, né? Não, a semana foi bem, né? O Brasil ganhou, então tá todo mundo feliz, né? Todo mundo feliz, vida que segue, vida que segue. O Congresso também já vai entrar de férias essa semana, né? Então, o Brasil começa já. O Brasil Tá certo. Bom, uma semana também aí muito interessante, porque a gente tem um destaque dessa semana. Quero agradecer a presença do senhor aqui. E a gente sabe aí que o tempo tá seco, tá propício aí às queimadas. Sim. E aonde que os profissionais aí, os bombeiros, até foi o dia deles, né? Quero até parabenizar, a gente já parabenizou aqui no dia, mas os bombeiros, né? Que no dia 2 de julho, né? O dia do bombeiro brasileiro foi comemorado. Então eu gostaria que, primeiramente, aí essa temperatura maluca, né? 10 de manhã e 30 à tarde, seca já chegando, o tempo está realmente complicado. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho aí desse profissional do bombeiro, né? Tá certo. Bom, primeiro eu preciso fazer uma meia-culpa aqui, que passou batido para mim. Você disse que lembrou na rádio e tal. Isso. Parabéns. Eu acho que talvez muito concentrado pro jogo do Brasil, né? Já era um incêndio para se apagar. Né? Já era um incêndio ali difícil de ser apagado. Eu acabei esquecendo do dia desse profissional, que é um dos profissionais mais, se não o mais, que exerce uma das profissões mais estressantes, né? Imagina o dia do bombeiro, né? Você está lá preparado para qualquer tipo de sinistro, né? Então é um profissional realmente daqueles da gente tirar o chapéu e render todo o tipo de homenagem. Aqui na Europa é um outro dia, né? Eu acho que é 26 de maio, se eu não me engano. Por quê? Porque eles têm... Bom, é o dia deles lá, que eles acabaram elegendo, né, como o dia do bombeiro. Aqui realmente é 2 de julho, é verdade. Eu tinha me esquecido, mas isso vem lá da época do Império, né, da época do Dom Pedro II, que instituiu lá um decreto, né, e um decreto imperial, né, na época, e para poder criar uma brigada contra incêndio. Eu estou me lembrando agora daqueles filmes americanos antigos, né, que quando tinha um incêndio, tinha alguma coisa assim, as pessoas iam para ao redor do poço, né, faziam aquela fila de habitantes, né, e tiravam por baldes, né, a água do poço até chegar até o local iam passando de mão em mão até chegar ao local do incêndio, né. Eu acho que essa corporação militar, ela se modernizou muito. Infelizmente, por exemplo, o bombeiro ainda, na minha opinião, né, ainda carrega água nas costas, né. Eu acho que isso é daqui para frente é uma coisa a ser pensada, né, com as cidades cada vez mais congestionadas, com trânsitos e tal, você com equipamentos sofisticados levar uma caixa d'água nas costas para poder apagar um incêndio, né? Não é mais o balde lá da época do Império, né? Mas carregar a caixa d'água nas costas não é uma solução das mais inteligentes, né? O ideal seria a normatização de pontos, né? De coleta e para esse profissional se conectar ou levar simplesmente a mangueira e os equipamentos contra esse combate a incêndio, né? E no local eles poderem exercer a sua
profissão, né? Entendi. Mas você sabe, a gente podia até fazer um link, já que você puxou isso do bombeiro, né? Porque o problema do bombeiro, por exemplo, quando ele se depara com riscos, com sinistros, vamos dizer assim, um dos grandes causadores disso somos nós mesmos, né? Os empresários, né? Eu não sei se a gente podia até explorar um pouco esse aqui que você acha. Inclusive o ouvinte está mandando uma pergunta interessante, ele falou, com essa confusão na linha urbana, quando você tem uma empresa, num ponto, numa cidade, onde se acontecer algum sinistro, alguma coisa assim, hoje o bombeiro tem dificuldade de chegar até um foco, até de salvar, de ajudar, porque é muita gente, é muito carro, não tem assim ele está perguntando para o senhor, existe um país que isso é mais facilitado para o bombeiro? Ou o bombeiro tem que toda hora estar buzinando, o cara não sai da frente, aí aquele motorista que acha que, o cara buzinando, nem olha quem é, não sei. Não, eu acho que o trânsito, por exemplo, é um problema, a mobilidade pública, vamos dizer assim, é um problema gravíssimo. A gente perde milhões e milhões e milhões de dólares no Brasil com o problema da mobilidade, né? Quer dizer, você vai ter que evoluir para alguma solução. Uma solução que eu tenho visto e que agora sofre um pouco de pressão legal são os patinetes. Os patinetes surgiram lá com muita força em São Francisco, para as pessoas utilizarem o patinete nas calçadas, né, não na rua. Então tem todo um problema legal aí, houve um retrocesso, começou a aparecer patinete para todo lado, e depois você tem aqueles problemas de dividir o mesmo espaço com o pedestre. E agora com a regulamentação eu acredito que deve voltar, e é bem provável que daqui a um ano você vai fazer essa pergunta para mim e falar, e os patinetes, doutor, o que o senhor está achando dos patinetes aqui em São Paulo, aqui porque o que acontece? Você ocupa muito pouco espaço, né? E você tem uma mobilidade, parece que atinge até 25 km por hora e tal, uma mobilidade muito interessante para pequenas distâncias, né? Para desafogar esse trânsito e liberar justamente para profissionais trabalharem, né? Hoje, por exemplo, você tem em São Paulo já os corredores de ônibus, pegar antes os corredores que também os táxis podem usar. Então, às vezes você pega um táxi em São Paulo, não porque comodidade, mas você vai chegar antes, né? Entendi. Porque ele entra no corredor e ele anda, né? Enquanto você vê o proprietário do automóvel ali parado, né? Vamos dizer, esperando e tal. Mas o que eu queria também comentar com você é o seguinte, que com agora eu acho que o erro que nós temos aqui como empresários é não mitigar os riscos, né? Que depois vão desembocar lá na função do bombeiro, né? Então todo empresário, mesmo pequeno e médio, ele deveria ter, por exemplo, um plano físico, né, de como ele vai evitar esse tipo de problema. As empresas maiores têm lá brigada, tem lá um estudo estratégico, mas nós estamos falando do pequeno empresário. Mas o pequeno e médio, eu vou te dar um exemplo que eu vi agora. Vamos dizer, a gente está falando de ter, o cara ter um plano físico, né, um plano operacional e um plano contingencial, né? Eu vi agora, você pega, por exemplo, caixa d'água. Caixa d'água, todo mundo lá tem um escritóriozinho, não sei o que, tem uma caixa d'água lá em cima, certo, e tal, né? O fulano, primeiro, ele não dá a mínima para a caixa d'água, tá certo? A caixa d'água é um ser que está ali. Só lembra dela, hora que abre a torneira não tem nada. Se não tiver nada na torneira, vai falar, mas minha caixa d'água está vazia, não sei o que, tá certo? Agora, você pega, por exemplo, a caixa d'água. Você pega um final de semana e tal, a caixa d'água rompe lá aquela tubulação do barrilete dela, né? Aquela tubulação que vai embaixo e tal, você está lá não sei quantos anos. Primeiro, o fulano não faz manutenção na caixa d'água. Uma manutenção que deveria ser anual, né? Mas não faz. Ninguém faz, na verdade. A porcentagem é muito pequena, né? Aí você tem um rompimento daquela tubulação, certo? A laje provavelmente não está impermeabilizada, né? Você tem a laje construída com características normais, né? E o telhado, né? Então aquela vaza ali 1.000, 2.000, 5.000 litros de água, tá certo?
que depois vão escorrer pelos ralos, pelas fissuras e tal, causando, por exemplo, um prejuízo grande, né? Porque a água desceu, provavelmente o fulano tem lá um carpete, uma documentação, um armário, né? Causando um sinistro, né? Então, um problema às vezes menor, vamos dizer, estou mostrando que o brasileiro não tem realmente essa cultura de mitigar riscos, né? E agora, com a proliferação, vamos dizer assim, de sensores, você tem sensores para tudo, né? Aqui em volta tem empresas de sensores que revendem sensores. Aqui em Hortolândia tem uma empresa, também fugiu o nome dela agora, mas são milhares, né, de tipos de sensores que podem, num custo muito baixo, te informar a situação daquele equipamento, aquele, né? Então você tem toda uma tendência hoje para que os equipamentos e tal não sejam praticamente mais vendidos, né? Vamos supor, você não vê, por exemplo, uma General Electric vendendo uma turbina de avião, né? O que ela faz? Ela monitora aquilo, enche aquilo lá de sensor, ela sabe se a turbina dela está voando ou não está voando, tá certo? E ela aluga aquilo, né? Ela aluga aquilo por um tempo de uso, né? Então eu acredito que uma coisa que o empresário deveria, vamos dizer assim, se preocupar são com esses planos de contingência, né? No sentido de mitigar riscos. E às vezes é muito simples você falar do risco físico, né? Falamos da caixa d'água. Então o fulano coloca lá uns ferrolhos na porta, umas chaves e tal. Se me permitir, vou te dar mais um exemplo que eu escutei a semana passada numa palestra da Oracle, né? É interessante isso. O fulano tinha lá toda uma proteção de dados, de informação e tal, não sei o que, tá. Ou seja, dificultava muito a invasão na empresa dele, né? Invasão digital, estamos falando, né? E aí foi perguntado por um hacker, né, como é que ele faria para entrar numa empresa como essa e tal, não sei o que. E ele falou assim, olha, você sabe que os funcionários e tal têm um treinamento, não tem treinamento para esse tipo de coisa, né? Vamos dizer. Então, o que são ingênuos, né? Então, o que a gente faz? Ele falou isso, hein? A gente deixa no estacionamento 2, 3 pendrives desses, vamos dizer, mega, hiper bons, né? No chão, né? Ali e tal, até às vezes numa caixinha bonitinha e tal. Então, o fulano chega de manhã para estacionar, vê aquele pendrive... Ele pega o pendrive e fala, olha dos lados, não tem ninguém. Fala, não achei o pendrive aqui, né? Então, a primeira coisa que ele faz... é abrir para ver o que tem. Ele vai entrar na empresa, dá a senha dele e tal, não sei o que, e espeta o pendrive para ver se tem lá alguma coisa interessante, vamos chamar assim, né? Bom, ele espetou o pendrive, o cara está dentro, né? Ele está dentro, ele falou, a gente desenvolve uns executáveis. A gente já está dentro, estamos dominando o banco de dados, não sei o que, tem uma empresa na mão. Quer dizer, hoje, por exemplo, essa parte de mitigar risco, né, plano de contingência, é muito importante, porque a gente às vezes se preocupa, às vezes, de colocar um trinco na porta, né, uma porta um pouco mais... E quando a invasão, hoje ela é digital, né? Tá certo, você falou, o bombeiro ele vai dar um gancho muito grande, né? Vai ser um tema muito interessante aí. Está certo. Bom, são 8h18. A gente já passa. Eu ia perguntar para o senhor da Netflix, né? Netflix aí, que está sendo aí uma pulguinha na orelha das TV abertas. E a Netflix, ela realmente começou como uma locadora, doutor? Para essa potência? Qual o histórico da... E por que dá tão certo a Netflix? Se eu quiser deixar para a semana que vem... Não, eu posso responder rapidinho. A Netflix realmente começou como um serviço online, né, de locação de filmes. Você vê que a gente estava falando agora há pouco do patinete e tal, né? Sei. A tendência para você ter compartilhamento e espaços de convivência. Olha, compartilhamento e espaço de convivência. Se você quiser sobreviver nos próximos 10, 20 anos, você tem que conjugar ou tem que praticar
o compartilhamento e a convivência. A convivência porque as grandes ideias não surgem mais dentro dos laboratórios, o professor Pardal que está lá e desenvolve, isso não existe mais, porque o conhecimento está tão fragmentado, tão facetado, tá em vários campos, que, por exemplo, a convivência em espaços propícios, isso que gera novas ideias, né? E o compartilhamento é no sentido de que a geração que está aí, contrário da minha geração, da sua, é uma geração que quer experimentar, ela não quer ter, né? Então a nossa era assim, você vai comprar casa própria e um sítio, né? O sítio é duas alegrias, quando você compra e quando você vende, não dá nada, tá certo? Agora, a gente não tinha essa cultura do experimentar, né? Então, por exemplo, né, você quer experimentar, não necessariamente você precisa ter o sítio, né? Mas você quer ir lá de repente num domingo, passar o domingo lá e ir embora, e não precisa ficar preocupado se vai ter que lavar a toalha do que você se enxugou no banho, etc, né? Então eu acho que o Netflix, ele pega um gancho nisso, ele lança lá atrás, né, site de aluguel, de DVD na época, etc, etc. E hoje, por exemplo, você paga por aquilo que você vê, né? Basicamente, né? Você paga lá né? E você vai compartilhando, você para o filme, assiste quando quer. Então, isso é uma tendência mundial. As empresas, mesmo as pequenas e médias, elas têm que estar preparadas para oferecer para o cliente espaços e o contato, né? Entendi. O contato e o compartilhamento. Tá certo. Netflix. Bom, Copa do Mundo, para encerrar, 8h21. Copa do Mundo. O senhor passou pela Suécia, né? Eles são frios mesmo daquele jeito ou parece só na televisão? É verdade, morei um tempinho lá. Eu acho assim, eu adoro os suecos, acho que é um povo maravilhoso, né? Mas você fala da Suécia por quê? Não, eu acho assim, é um time, uma escola diferente, né? Eu te vi ontem, principalmente aí a Suécia e a Suíça. Parece uma dupla sertaneja, né? Vamos ser Suécia e Suíça agora, tá? Mas você acha que ela tem assim, o que o país é um país pequeno, né? Muito pequeno, 10 milhões de habitantes. Mas a grana lá é boa, como é que chama a moeda lá na Suécia? Lá, né? Agora está no mercado europeu, né? Mas agora é euro também. Na minha época era a coroa sueca, né? Coroa sueca. A cultura, né? É uma cultura basicamente socialista, né? Onde as pessoas pensam muito de maneira holística, né? Pensam muito na comunidade. Então, é impressionante como aí tem uma diferença muito grande para o brasileiro, que é bastante individualista, né? Mas o sueco não, o sueco ele atua em grupo, né? Vamos dizer, eles têm um senso de comunidade, de respeito pela singularidade das pessoas, que assim é um aprendizado, é uma coisa fantástica. Agora você mencionou a seleção. A seleção, eu me lembro lá, eles falavam muito dos Jogos Olímpicos, que na época dos anos 40, que eles foram bem, tiveram lá a medalha de ouro e tal, mas tem a grande final, né, do Mundial de 58, né, que contra o Brasil, né? O Brasil foi campeão. Garrincha, tem aquele lance do Pelé que passa toda hora, né? Passa toda hora. Antes das refeições passa aqui, né? Pelé não envelhece nunca. Mas é um país assim para quem a gente deveria estudar e deveria se espelhar, né, em como você tem esses países escandinavos, do modo geral, né, vamos dizer, onde você tem um baixo nível de corrupção, um alto nível de educação. A própria Finlândia, né, hoje com um nível muito alto de educação, que conseguiu reverter. Também foram países corruptos, né, como somos nós hoje, mas conseguiu reverter através da educação. Já passaram por isso. Bom, doutor, olha, uma pergunta aqui do ouvinte. Ele é empresário, ele falou, olha, pergunta para o doutor o seguinte, eu sei que já estourou o nosso tempo já, mas eu vou deixar aqui no ar essa pergunta. Ele falou, olha, segunda-feira é 9 de julho, é feriado.
Certo. São Paulo, pelo estado de São Paulo. Sexta-feira você pode sair para a estrada. Não, sexta-feira tem jogo do Brasil. Se o Brasil passar, na terça-feira o Brasil joga de novo. Então, quer dizer, 1, 2, 3, 4. O pessoal vai trabalhar então só em agosto, pelo que ele está certo. É difícil, é verdade, mas ele está certo. Apesar que eu acho que essa Copa não empolgou tanto como outras, né? Você não vê tantas bandeiras, tantas bandeirolas e tal. Você sabe, eu estava falando da Suécia, né? A Suécia, quando o fulano tem uma casa térrea e tal, normalmente ele coloca um mastro para hastear a bandeira, por exemplo, num dia de jogo, de uma coisa assim, né? A cultura de patriotismo, né? Mas a gente, pelo menos nas Copas anteriores, né? A gente faz essa né, pinta tudo de verde e amarelo. Dessa vez não estou. Agora parece que estamos um pouquinho mais entusiasmados com a seleção, né? Sim. Mas é feriado à vontade, né? Feriado à vontade. Nesse quesito nós estamos bem. Tá, e quanto vai ser o jogo? Você tem um palpite aí para a gente encerrar? Você sabe que eu acho que a defesa da Suécia? Não, do Brasil? Nós jogamos Brasil e México. Não, jogamos Brasil e México 2-0, mas agora é Brasil e Bélgica. Brasil e Bélgica. São fortão, né? São altão. Pois é, eu acho que a gente leva uma vantagem grande, porque a gente tem jogadores com outro biotipo, né? Vamos dizer, leves, rápidos, né? A engrenagem maior demora mais para dar volta, né? E a engrenagem menor, eu tô entusiasmado, eu tô otimista com esse jogo. Não estava com relação ao passado, mas eu vou arriscar um palpite aí de 3-0. Opa. Olha que é difícil dar palpite. Eu quero agradecer a presença do senhor mais uma vez e agradecer uma ótima semana e, claro, então que o Brasil vença por 3-0. Esse placar maravilhoso, senhor. Aí a gente passa a comemorar. E termina com ele, Roberto Carlos, verde e amarelo. Um abraço pro senhor. Obrigado, boa semana para os seus ouvintes. Foi um prazer voltar a retornar.